Eu entrei na Procuradoria em agosto de 2003 como assessora jurídica. Depois eu passei a subprocuradora judicial, só não recordo exatamente o período. Posteriormente passei a subprocuradora geral e atualmente eu sou procuradora geral desde novembro, se não me engano, de 2010. A senhora foi subprocuradora enquanto o doutor Antônio Geraldo era procurador? Fui subprocuradora judicial. Nessa época, se for o seu conhecimento, que o doutor Antônio Geraldo havia sido informado a respeito de uma fraude ou possível fraude em publicação do Diário Oficial? Não, eu não tive conhecimento dessa comunicação aí. Eu apenas ouvi falar. Não houve uma ação judicial a respeito disso? Não houve. A senhora poderia nos informar se foi instaurado algum procedimento administrativo para a apuração do ocorrido, bem como da responsabilidade dos agentes públicos envolvidos nesse processo? Que eu tenha conhecimento, não. A senhora procuradora sabe se outras irregularidades com o Diário Oficial foram detectadas na época? Se foram, sabe quais foram? Não tenho conhecimento. A senhora sabe nos informar quem era o subprocurador à época responsável por esse expediente? Administrativo? Sim. Se eu não me engano, era o doutor Fernando. Neste caso, é o administrativo. Na época eu era subprocuradora judicial, subprocuradora administrativa, se eu não me engano, era o doutor Fernando, e a subprocuradora tributária, se eu não me engano, era a doutora Luciana. O setor judicial, os precatórios, eles são processos ligados ao Poder Judiciário, e então estava quieta a subprocuradoria judicial mesmo. O que aconteceu à época é que havia um iminente risco de sequestro dos valores dos precatórios que não haviam sido pagos. Todo precatório tem que ser pago até a data limite de 31 de dezembro do ano corrente. Não havia sido pago, no dia 31 de dezembro, então estava na iminência de ocorrer o sequestro. E diante da assunção do governo, eu notifiquei para o procurador a questão de que nós estávamos na iminência de ocorrer o sequestro desses valores, porque nos outros anos, nos 2 anos anteriores, havia ocorrido o sequestro da mesma forma. E aí perguntou, e o que foi feito? Teve uma petição lá junto à divisão de precatórios do Tribunal de Justiça, mas não houve qualquer tipo de êxito, não houve uma medida que tivesse eficácia para impedir que ocorresse o sequestro nos anos anteriores. Então, que certamente ocorreria o sequestro novamente. Então, a senhora pode afirmar que não havia capacidade técnica para estar bloqueando aquele sequestro, é isso? E em função até da própria urgência, porque o governo acabava de assumir e havia já essa possibilidade de sequestro de 7 milhões, me parece. Não, então a senhora acha que... A iminência do sequestro ocorria, tudo que havia sido feito anteriormente para impedir sequestros nos outros anos não havia obtido êxito, a procuradora mesmo, na época, havia peticionado, havia tentado despachá-la no tribunal, mas não havia obtido sucesso e o sequestro ocorreu nos outros anos. Então, o meu papel, enquanto subprocuradora judicial, foi de informar de que isso estava para ocorrer dentro do mês de janeiro, fevereiro, no máximo. Então, a senhora atribui essa informação da senhora, quer dizer, esse medo de que o que se aconteceu nos anos anteriores se repetisse, a senhora acha que isso tenha levado, por exemplo, o procurador a tomar essa iniciativa, e conjuntamente com o prefeito, de contratar aliás, não foi, senhor presidente, o escritório, foi a pessoa física? Eu acredito que sim, porque na verdade eu informei que era quase certo que ocorresse sequestro, porque a obrigação de pagamento dos precatórios ela deve ser cumprida.
Se tem um ano inteiro para se organizar financeiramente para o pagamento dos precatórios. É uma coisa que a gente vai sendo informado, e não ocorrendo o pagamento, a medida que o tribunal toma é do sequestro das verbas para fazer pagamento àquelas pessoas beneficiárias dos precatórios, principalmente os alimentares. E um dos primeiros problemas a se enfrentar no princípio do ano, quando não se paga um precatório, é que tem que se pagar e que o tribunal vai tomar providências, né, nesse sentido, para fazer o cumprimento. Então, a senhora acha que efetivamente havia necessidade de contratação de um especialista para aquela ação, um bloqueio daquela ação? Olha, o que eu posso dizer é que a equipe técnica que existia na Procuradoria até aquele determinado momento não havia conseguido impedir o sequestro, não conseguiu nos anos anteriores. Então, isso foi o que ocorreu. Quando se chegou em janeiro de 2009, não havia sido pago o valor de 2008. Então, estava na iminência de ocorrer novamente o sequestro, como tinha ocorrido em 2007. E aí, o advogado foi contratado, mas mesmo assim ocorreu o sequestro, só que não ocorreu no princípio do ano, foi em setembro de 2009. A senhora sabe dizer qual foi o valor que foi sequestrado nessa ocasião? Eu não tenho, assim, o valor exato, mas o valor mais ou menos, né, desses precatórios eram de 7 milhões. Na verdade, os valores, ora suspensos pelo André Kozlowski, não tem ideia de quanto seriam se não houvesse essa ação ou essa contratação do André Kozlowski, não saberia dizer quanto exatamente poderia ou está em risco iminente de sequestro, só tem assim, mais ou menos por alto qual seria esse valor? Foi exatamente o valor que foi sequestrado em setembro. Fontes nos informaram que só foi efetuado o sequestro em virtude de ter recurso. Esqueceram e perderam o recurso. Isso é verdade ou não? Não é verdade. O doutor André entrou com uma ação e tentando obstaculizar o sequestro, inclusive a cobrança desses precatórios, alegando uma série de questões jurídicas, não teve êxito, e ele entrou então com um mandado de segurança contra o presidente do Tribunal de Justiça para tentar reverter essa decisão que determinava o sequestro, e também não obteve êxito nessa instância. Então, ele peticionou, ele fez as ações, mas não obteve êxito. Qual é o procedimento de agora para frente? Qual é o caminho que ele vai acompanhar? Segundo o contrato, ele vai acompanhar esse procedimento durante 5 anos. É o que está no contrato dele. Exatamente esse recurso que ele entrou. Isso já foi finalizado, isso ou não? Ainda tem procedimentos a serem ainda julgados? Posteriormente ao julgamento da ação civil pública, com relação a esse contrato, a ação declaratória de nulidade desse contrato que o Ministério Público entrou e está tramitando, a Procuradoria, então, o ex-procurador, instaurou um procedimento a pedido do prefeito, na verdade foi um pedido do prefeito, para analisar esse procedimento, essa contratação, e verificar se havia alguma irregularidade e tomar as providências necessárias. E esse procedimento administrativo está caminhando para a nulidade desse contrato. Porque o pedido na ação civil pública é da nulidade do contrato e a devolução aos cofres públicos desses valores. Então, o município foi interposta ação contra o município, contra o prefeito e o doutor André Kozlowski. E o município, então, solicitou a integrar o polo ativo da ação para que reaver esses valores aos cofres públicos. Então, na verdade, está se aguardando o julgamento dessa ação, que está em trâmite, para se verificar a decisão judicial. Quantos contratos com dispensa de licitação ou mediante licitação a empresa Vital Engenharia firmou com o município e os valores respectivos? Olha, eu não tenho essa informação no momento.
Eu sei que foi feita uma dispensa agora na situação de calamidade, né, que esse contrato teve uma ampla divulgação. Aquele primeiro contrato de dispensa também, porque que a gente acabou de falar, a princípio do governo também, que não foi executado, foi cancelado por decisão judicial. Eu tenho conhecimento desses dois, mas também posso fazer o levantamento junto à divisão de contratos e encaminhar a informação para essa comissão. A Procuradoria pode nos informar, através da senhora, se a Prefeitura foi obrigada a rescindir o contrato firmado com dispensa de licitação com a empresa RW Engenharia por determinação judicial, e se ocorreu isso, por que isso ocorreu? Ainda não houve nenhuma determinação judicial de rescisão do contrato. Houve uma decisão na ação civil pública, que o Ministério Público ajuizou com relação à contratação por dispensa da calamidade para suspensão de qualquer pagamento à empresa. Essas empresas dispensam funcionário dizendo que fez o serviço e não recebeu. O prefeito determinou a abertura de um procedimento de sindicância de todos os processos de contratação da RW. E esse procedimento ainda está em trâmite, de mais prazo ao prefeito para análise, e todos os pagamentos foram suspensos. Então, nós estamos analisando cada um dos procedimentos, o que foi cumprido, o que foi realizado, os prazos dos contratos que foram cumpridos, e vai se emitir um relatório pela comissão de cada procedimento para verificação do que ocorreu e para liberação de pagamento, se for o caso. Então, até o presente momento, ainda está suspenso qualquer tipo de pagamento dessas contratações. A senhora, como advogada, não tem um conhecimento técnico, mas olhando, a senhora, como classificaria essas obras, a qualidade das obras da RW? Como o senhor falou, não tem conhecimento técnico, então não... Algumas das obras da RW foram concluídas? Não, das sindicâncias que eu estou fazendo, não. O que está se verificando agora, por exemplo, na sindicância, é que vai verificar a questão da execução das obras pela empresa, e se for verificado que houve algum tipo de prejuízo para a municipalidade, inexecução das obras ou qualquer tipo de descumprimento contratual, ela se tornará inabilitada para licitar com o poder público. Até o momento, até a finalização, porque todo procedimento como esse de sindicância, ele tem que ter um procedimento legal. Uma empresa ela não pode ser inabilitada a bel prazer da administração. Ela tem que ter o direito ao contraditório com a defesa, então o direito constitucional. Então, após o término dessa sindicância, se for verificado qualquer tipo de característica da empresa que inabilite a licitar com a administração, isso vai constar lá do cadastro técnico dela, e ela vai ser impedida de licitar. Com relação às outras contratações, os procedimentos licitatórios foram regulares. Então, ela na verdade, ela foi contratada porque ela ofereceu as melhores condições de contratação à administração diante do procedimento licitatório regular. E até aquele momento ela não estava inabilitada, nada impedia dela participar ou de que fosse homologado o objeto a ela. A senhora acha que tem dentro do governo, o governo é um todo, não é só o prefeito, a senhora, como procuradora, advogada, acha ou tem suspeita que existe corrupção dentro do governo municipal de Teresópolis, doutor Jorge? Não. A senhora considera o doutor Jorge empenhado em manter a lisura dessa administração? Sim. O governo é um todo. Os secretários têm, nas reuniões semanais ou quinzenais, conversam, um passa serviço para o outro. Nós conversamos bastante, inclusive na Procuradoria, os secretários estão sempre lá para tirar dúvidas, para solicitar processos, documentos. Nós conversamos bastante. A senhora sabe como é que foi calculado o valor unitário das obras, porque diz assim, 1,5 milhão para tal empresa, 3,5 milhões para outra empresa, valor total. Esse valor total foi calculado, foi
analisado e se pagará ou não esse valor total. Eu tenho conhecimento disso justamente por causa das ações, e aí isso foi amplamente divulgado. Como eu tive acesso para a realização das defesas, o valor foi estimado. Não havia possibilidade de se medir quanto se necessitaria do serviço, então foi estimado. E só vai ser pago o que for medido, o que for verificado que foi prestado.